tarde, estamos começando Mulheres Poderosas. Hoje por aqui o assunto promete esquentar. Porém, se esquentar, não tem problema. Temos aqui mediadores de conflitos. Você sabe o que é isso? A área em que estes profissionais atuam? Estamos recebendo aqui o pessoal da empresa Sala 4, Ayrton Bicudo, Alice Pena e Sandra Assari. E vamos saber tudo sobre este assunto. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, a semana foi boa? Foi ótima. Que viajar, bom. né? Tá indo viajar, tá organizando a viagem, então tudo de bom mesmo. Cumprimentando os nossos convidados. Boa tarde, gente. Boa tarde. Ótimo tê-los aqui conosco. Igualmente. Uma delícia. E já vamos começar entrando nessa história aí. Qual é o papel de um mediador de conflitos? Olha, na verdade o mediador, a mediação, só para contextualizar um pouco, a mediação existe já há bastante tempo no mundo, né? E de um certo tempo, já de uns 10 anos para cá, começa a entrar aqui no Brasil, né? Primeiro veio com a iniciativa privada mesmo, de como, né, resolver conflitos, como facilitar, quer dizer, ele é muito próximo do facilitador, do negociador, né? E agora, de um tempo, já com a iniciativa de alguns promotores e juízes, ela começa a aparecer no judiciário, que é um trabalho que a gente vem fazendo aí já de algum tempo, um trabalho voluntário que a gente faz no judiciário. E a ideia é sempre colocar em contato as partes que estão em conflito, para que elas se ouçam, principalmente que se restabeleça a comunicação entre as partes, para que uma possa ouvir a verdade da outra. A gente brinca sempre que qualquer situação que aconteça tem sempre 3 verdades, né? A verdade mesmo do fato, como ele aconteceu, a visão de uma parte e a visão de outra, né? A verdade de uma e a verdade de outra parte. Então, o que a gente procura fazer é que uma parte ouça a verdade da outra e possa entender como a outra viu aquele fato que ela viu de uma maneira diferente. Para a gente exemplificar, vamos falar, né, de pessoas que buscam esse trabalho e que no dia a dia a gente acaba não pensando e não tendo essa ideia de como resolver. Cláudia Reis utilizou-se dos serviços da Sala 4, né? E eu acho que pode falar melhor do que um exemplo fictício aqui, né? Eu tive um problema durante anos com meu vizinho, com o cachorro do meu vizinho, e eu fiquei assim completamente enlouquecida com esse problema, né? Latido, enfim, uma coisa que começou a me irritar no meu dia a dia mesmo. Quer dizer, eu comecei a sair meio fora da casinha com esse problema. E tentei, eu não queria, de repente, eu não queria entrar na justiça, eu achei que fazer era uma uma coisa encrenca. super delicada de entrar na justiça, porque eu conheço a vizinha desde pequena, enfim, aquelas coisas. Mas queria resolver o problema. Mas eu tinha que resolver esse problema, que era um problema que estava me irritando muito, né? Tentei mandei uma carta registrada para a pessoa, não consegui resolver o problema e aí o Bicudo, que é amigo meu pessoal, estava comentando com ele, ele disse assim, vamos tentar então nessa área de mediação, e foi 10, né? Tá sob controle, assim, acho que vai Então ficar. a gente pode dizer, e a coisa controlou. Cachorro Controlou, ficou quietinho, acho que ela conseguiu pensar com os mediadores numa alternativa para a história, né? que o fim dessa história é, a vizinha apenas, ela tinha 2 quintais na casa, ela apenas mudou os cães para o quintal da rua, é isso, Hélio? E como é que se chega, como é que isso se desenvolve? Quando as pessoas chegam para você com um conflito, é óbvio que procurado por uma das partes, né? Como é que isso se desenvolve, essa reunião, audiência, não sei como é que a gente A gente chama de atendimento, né? Geralmente a gente procura fazer o atendimento entre as 2 partes, com as 2 partes presencial, né? Porque a gente acha que sempre é muito importante justamente essa escuta de uma parte, ouvir qual é o pedido da outra parte. E a gente brinca sempre assim, porque pode parecer um conflito muito
bobo, né? Imagina, a vizinha se incomoda com o cachorro, tá? Mas a gente não tem noção do que o incômodo que causa aquilo para a pessoa, né? A gente vendo de fora pode ser uma coisa muito pueril, muito boba, né? E mesmo a pessoa que está Mas causando... todos os dias, você acordar às 5 horas da manhã com um cachorro latindo ali... Não, e todos os dias, pela a quantidade de situações de conflitos que você passa, que para você é uma coisa muito estressante, que para as outras pessoas não é nada, né? Eu acho que é um olhar mais atento ao conflito interno das pessoas. E poder ouvir, sabe? Poder deixar a pessoa falar o que aquilo ocasiona e também levar para outra parte. Porque no caso da Cláudia, por exemplo, a gente fez um atendimento que a gente chama de cálculos, que é um atendimento que a gente faz separado com cada parte. Então a gente primeiro ouviu a história da Cláudia e tal, depois a gente entrou em contato com a vizinha, né, dizendo, né, explicando qual que era a situação, convidando E como é que ela essa pra vir. vizinha, ou como é que as pessoas recebem essa ligação dizendo, vem até nós, como é que é isso? Isso, na verdade, é uma coisa bem Delicado. sutil, na verdade. A gente tem que ter muito tato, porque, na verdade, se nós estamos entrando em contato com ela, é porque alguém já nos pediu para fazer esse contato. Um problema já existe. Exatamente. Então, primeiro a gente tem que explicar o que a gente faz. Se a senhora conhece, já ouviu falar em mediação, tudo isso, então fazemos todo um preâmbulo para que a pessoa se sinta à vontade. Porque o nosso, o que temos que fazer sempre é o acolhimento, mais que tudo, porque o que a gente sente é isso, que as pessoas, no fundo, querem ser ouvidas. Quando a gente fala de conflito, na verdade não é conflito, é uma má escuta, que nada mais é do que uma má comunicação. Se você consegue que a pessoa ouça o que você está dizendo, a outra simplesmente Qual é o seu pedido? sabe, fica tranquila, né? Então isso que, enfim, o que a gente tem feito hoje mais do que tudo escutando e falando da mediação e falando como é interessante, vamos dar essa oportunidade ao outro, né? Enfim, levantamos a bandeira. E o que também a gente tem a impressão vendo de fora e que não é nada disso, quando você aborda a outra parte, não é? Eu tenho a impressão que a outra parte já se arma dizendo, ela está com alguém que é contra mim. Não é meio por aí? Eu se recebesse, sem conhecer o trabalho neutro dos mediadores, sem ter essa consciência do trabalho de vocês, se eu recebesse uma ligação, eu ia dizer, pronto, ela já foi em busca de alguém. Então, eu já me sentiria como um réu na história. Mas acontece que tem uma coisa na mediação que a gente aprende, por isso que a gente tem que, inclusive a gente estuda muito para conseguir se formar, e a mediação ensina uma técnica toda que você, ao se apresentar para essa outra parte, Na primeira abordagem. numa primeira abordagem, além de você explicar o que é a mediação, a nossa postura tem que ser neutra, muito neutra. Aqui a gente não está do lado de ninguém. Mesmo que tenha sido chamada por Nós alguém. estamos hoje... É como o caso da Cláudia. É. Ela chamou... Outras. Ayrton é um amigo pessoal, né? Mas quem fez a mediação É, foram a gente- duas outras Não, pessoas. eu e a Exatamente, outra a gente que tem falamos esse com a outra cuidado. parte. E É nós, muito delicado, inclusive, né? Uma abordagem que requer... Que nem terapia. A gente usa o cálculos quando tem muitas vezes que a gente já pega um conflito tão adiantado que as pessoas não querem se ver. Então, realmente, o cálculos, ele é aplicado porque a pessoa diz assim, eu até vou, mas eu não quero ver aquela pessoa. Não quero me nego a sentar com ela, um negócio. O cálculos é a Primeiro, técnica. É uma técnica. O Você ouve cálculo um é separar. que lado, a gente chama de atende ouvir as separado. pessoas separadamente. Você atende separado. Mas a gente já teve vários casos que a gente começa atendendo separado, mas a gente consegue sentar depois, sentam os dois e a coisa consegue... Que a De intenção, chegar no final e pedir até desculpa. Pessoas que não te olhavam na cara. que a intenção é de 4 a muito 8 encontros. interessante. É uma coisa muito pontual. Não é que você vai ficar a vida inteira resolvendo a questão. E também nem é uma coisa breve. Exatamente. Não dá para ser É. em 1 ou 2. Tem E que nem é realmente uma coisa ser de pelo psicologia também, não é uma terapia, quer dizer, são ferramentas específicas do atendimento de mediação. Que mesmo porque está focado num determinado caso. Exatamente. É aquele conflito.
E Não agora, é terapia, não é nada disso. e agora pode A gente ser realmente... um a um, como pode ser uma empresa, como pode ser outras tantas coisas para mediar. Não é que você faça só um problema de vizinho ou de família. Né? Não, temos Várias áreas. várias Tanto que hoje a gente áreas. está fazendo muito contato, começando a fazer bastante parceria nas empresas, porque a ideia é que é chegar para os gestores e fazer o preventivo. Você às vezes tem departamentos que não estão funcionando, porque existe uma hierarquia e o fulano lá não está se dando com o chefe do departamento. E não rende. Não rende produtividade. Começa a ficar antiprodutivo. Agora eu E as imagino pessoas não estão se falando, a direção da empresa com 2 chefes, os quais ela não pode perder, que são elementos importantes Mas que não dentro se da empresa, toleram. mas que não se toleram. Né? A falta Do diálogo mesmo. da do comunicação. diálogo, o cutucão ali no dia a e dia, por aí quê? entraria a sala 4 Isso. para fazer essa Ou Fazer mediação. esse entendimento, né? Para que as pessoas, primeiro, detectar por que tem esse, Por que tá havendo esse mal-estar, o que está acontecendo. Então, você coloca as pessoas juntos, então, um fala o que o incomoda no outro, qual a reação da outra pessoa que incomoda. Isso quando eles têm condições de estarem juntos. Senão, a gente daí volta para aquela história do atendimento à parte. Então, você ouve primeiro uma pessoa, qual é o questionamento, né, o que a pessoa está reclamando, o que está pegando naquela relação, e o que ele falou com a gente, o que a gente pode levar para outra parte. Quer dizer, Porque é sempre sigiloso, muito né? sigiloso. Tudo que é conversado sempre lá muito... é E a gente sigilo, tem essa né? postura. Na mediação, quer dizer, tudo que acontece é completamente sigiloso. Nós, quando é no caso de um processo, ou isso se torna depois um processo, a gente não pode servir de testemunha, quer dizer, faz parte do processo que a gente tem esse sigilo e que não tome parte. E, sobretudo, a gente ouve, e o tipo de combinado, que a gente chama mais do que um acordo, é que venha das partes, quer dizer, a pessoa que constrói junto com a outra parte como é que ela quer resolver e como ela quer conduzir daí para frente aquela situação. Quer dizer, a gente não sugere, né, você deve fazer isso, porque você não faz assim, você não faz assim. Quer dizer, para que Vocês isso fazem com venha- que as partes achem Exatamente. Porque para elas que se elas... escutam, né? a solução da E vizinha é da muito Cláudia. interessante. Foi ela? Foi ela que chegou a E isso. ela mesma colocou, disse, olha, eu adoro, eu quero conhecer o processo, é uma coisa que eu já ouvi falar, gostaria de conhecer. Eu vou até a sala 4, porque eu quero conhecer vocês, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, mas eu quero ouvir, né? Então, ela se propôs também a vir, ela veio para um atendimento, que foi em Cálculos também, a gente explicou o que estava acontecendo, mas funcionou porque ela nunca tinha pensado, eu acho que ela nunca tinha pensado se isso realmente incomodava. Ela nunca tinha se colocado na situação. Ela nunca tinha. Eu acho que é importante, eu não sei, estou falando. Não estou falando que é uma forma de terapia, apesar que de terapia tem várias formas, não é isso que eu quero dizer, mas eu acho que é um momento, quando você está com o mediador, de a pessoa se escutar. Mas é se escutar mesmo. E de E aí parar fala, um pouco. nossa, então, Porque no conflito de todo mundo parar. quer falar tudo. E ninguém quer ouvir. Em nível de emocional, com sua você carga já de tem razão. mais fala com a... Ninguém está se escutando. No emocional você está... Eu fiquei 2 anos para falar com ela, liguei algumas vezes, mandei uma carta registrada com um advogado, quer dizer, Ela respondeu a cara? Ela nunca falou comigo. Interessante. Mas não é porque ela é uma pessoa, enfim, não é isso, é porque Não, eu acho que pela maneira da pique do dia a abordagem. dia, E sabe? pelo eu acho que tipo de também, abordagem, né? E às vezes, olha, muitas vezes a gente está nos atendimentos, a gente vai indo, e aí as próprias pessoas se descobrem e falam assim, nossa, mas isso começou... Mas gente, será que sou eu? A coisa começa de uma... Será que essa sou Não, eu? e o pior é que às vezes vai descobrindo, como as Vai pessoas numa começam a se escalada, abrir né? e se ouvir, elas vão descobrindo que a coisa começou por causa de uma coisa tão... Pequena. Vai virando uma bola de neve, porque as pessoas acabam tomando uma birra uma da outra. Tudo passa a ser algo que vai crescendo. Eu quero saber Muito. a média de conflitos Sucesso. de sucesso dentro disso. Mas antes, deixa eu cumprimentar nossos internautas aqui com a gente. Cida Parrão, beijo, Cida, nos Beijo. desejando ótimo programa, sempre conosco, já passou por aqui. Eu me E está esqueci. louca para conhecer Tiago Bechara, que é nosso convidado especial e que está aqui no cantinho. E já já a gente vai chamar o Tiago para dar um oizinho aqui, viu, Cida? Também Ana Maria Santa Cruz, Ana Souza, Vanderlei e outros que estão com números e a gente não sabe. Identifiquem-se, digam Por seus favor. nomes,
Pra gente mandar um alôzinho. Vamos lá, gente. E é muito interessante isso, porque aí você descobre e as pessoas... E já teve caso a gente chegar e falar, um virar para outro e falar assim, nossa, eu nunca achei que você fosse dizer isso para mim. As pessoas se surpreendem até com o que elas podem ouvir do outro. Ou nunca achei que incomodava tanto. Tanto. Sabe? Ou Então é uma coisa às vezes a tão pessoa interessante, acha que é a outra muito tem uma interessante. expectativa muito diferente do que a pessoa tem. Exatamente. Sabe, às vezes a gente tem um conflito que as pessoas estão discutindo, uma coisa de dinheiro, de poder e tal, e outros eu queria só um pedido de desculpas. Queria que ele me cumprimentasse de manhã, sabe? Acontece muito. Sabe, então aí você desmonta a armadura da outra pessoa, porque a pessoa está esperando uma outra questão. Um dos canais onde ela, na verdade, ela é muito bem aplicada, é para as relações continuadas. Então, Olha só, você- que tem a ver com a pergunta do Adriano Exato. Santos. Bem-vindo, Adriano. Está perguntando aqui quais as vantagens da mediação para a sociedade. Ótima pergunta. Então, eu acho que a gente cada vez mais está trabalhando muito nessa história de... Nós fazemos a mediação também no judiciário, né? No judiciário ele é um pouco diferente, quer dizer, a própria promotoria, o próprio juiz vê dentro dos casos que já existe o processo já em andamento, né? Casos de relação continuada, que a gente chama de relação de continuada, são pessoas que vão ter que continuar convivendo e vão ter outros conflitos. Sejam mesmo familiares, que- vizinhos. Exatamente, empresa, sócios. empresa. Pessoas que você Não é? vai ter que... uma equipe de trabalho que convive no dia a dia. Inclusive, para resgatar, quando a gente estava falando de como dar abordagem e tal, nesse caso, a gente é mais isento, porque como vem o caso pela promotoria, quer dizer, a gente não conhece nenhuma das partes, né? A gente é totalmente neutro e isso fica muito evidente nesse caso, como é esse atendimento dentro do judiciário. E a ideia é, mesmo os processos que já estão em andamento, tirar da fila de processos do juiz. Então, o que a gente faz é fazer esse atendimento. Quando há uma composição, a gente homologa, né? Quer dizer, constrói-se um acordo com as partes constroem juntos esse combinado que a gente chama, porque não precisa ser um acordo, precisa ser um combinado. Uma convivência respeitosa, uma maneira diferente de se relacionar. E isso é feito um acordo, a gente redige um acordo junto com eles, aprova com eles, e isso é homologado pelo promotor ou pelo juiz. Então ele tem um valor de sentença. Isso vale, você tem que cumprir, Mais uma prova, encerra mais o um processo, documento, encerra arquivo e tal. Na área do privado, né, quando a gente atende um caso do privado, seria o seu caso, se ele fosse até, né, a gente tivesse um atendimento junto e tal. Se chegasse a um acordo, dizer, olha, eu não vou, então vou pôr o cachorro no outro quintal e tal. Então, como a gente faz para cumprir isso? Porque as pessoas vêm ali, Exatamente, até uma isso questão que que eu você acho. colocou, e daí? Como que a gente vai daí para frente? Então, o que a gente faz hoje no privado é também redigir um acordo e registrar isso em cartório, como um contrato. Então, ele também tem Isso que é um bacana. valor de contrato. E daí, no próprio contrato, você vai elencar ali, se não for cumprido, quais são as punições para o não cumprimento daquele contrato. São as próprias partes que vão definir o que é para ser cumprido e qual é a punição para o não cumprimento do contrato. Então a gente pode dizer que, com referência à pergunta do Adriano, a mediação de conflitos, ela agiliza o judiciário, provoca o bom relacionamento entre as partes. Refaz, né, o Refaz. bom E relacionamento hoje e a nós comunicação. Nós né? temos 70% de acerto. Né, 70%, que bom. É 70% De é transformar, a acordo. gente chama De transformação. acordo e transformação. Né? Porque às vezes você não É necessariamente muito tem um acordo. interessante isso. Só que Na você verdade, transforma uma relação. é muito Transforma. interessante, porque isso é esperança, né? 70% 70% de transformar uma Você relação sabe é que esperança. existem, É bárbaro. é que o Brasil está vindo na cola agora. Fora do Brasil, Estados Unidos, Ah, faz tempo. Europa, a Argentina Austrália. tem um nível de É o 80%. Primeiro pra cima. momento que eu... Países Tava onde falando, Europa, Argentina, na Itália, Argentina é obrigatório. Tem que Antes fazer de mediação antes de pensar no processo. Você passa por uma É câmara de obrigatório. mediação. Nada, gozar Ah, na eu quero Argentina. processar fulano. Bom, então antes de senhor dar Existe autorização. uma Aí, batalha não, para que tem no que Brasil ter tenha 100% de essa acordo. obrigatoriedade aí? Melhor, né? Muito. Eu acho que sim, que vai ser uma mudança de cultura mesmo, né? A gente como paradigma, né? a gente fala aí de como paradigma. O primeiro Começando, né? momento meu de que, desculpe, o primeiro Claro. momento que eu entrei em contato com mediação no portal do direito, que era
é um portal ligado ao IG, que eu fiz uma matéria sobre mediação e estava começando na época, 12 anos, e agora acho que tá bombou, né? Agora tá bem. Então, Bombom, acho que deu uma boa visibilidade também com aquele quadro do Fantástico. Acho que sempre a gente fala de mediação, o quadro que tinha no Fantástico era de conciliação, que são Que é aquele matérias encontro irmãs único, ali, Que né? a conciliação é única. A diferença da conciliação é que o conciliador pode propor acordos. Ele diz, olha, vamos fazer isso. E geralmente a gente usa as ferramentas da conciliação mais quando as relações não são continuadas. Por exemplo, uma batida de carro, né? Aí existe uma questão e tal, que é uma batida de carro, a pessoa quer saber quem paga, quem foi o culpado, quem não foi, quanto paga e tal, que você resolveu, você nunca mais vai encontrar as pessoas, às vezes, né? Ou não vão mais se ver. É diferente de uma relação continuada, mas se você tem um conflito com um vizinho. Então, mesmo que isso que seja sentenciado pelo juiz, a gente brinca sempre, né? Quer dizer, é uma verdade que quando há sentença é sempre o ganha-perde. Uma parte fica satisfeita e a outra não. Quando você constrói um acordo com as partes, fazendo essa construção conjunta, é o ganha-ganha. As duas pessoas Fica saem tudo satisfeitas. bonitinho, Todo mundo felizinho da satisfeito. Não, vida. tem Ah, que que delícia. ambos. Este diz, para mim ficaria bom assim. Este vem e diz, para mim ficaria bom assim. Eles estão construindo esse acordo. Então é impossível que eles não construam, que eles não concordem, porque foi construído pelos dois. E mais fácil de ser cumprido o acordo, porque eles resolveram sim. o que seria feito, né? Não é a gente Então, que eles diz, não é o juiz que vem e concordaram, diz, não, vai ser assim, esse faz isso. E depois, quando a relação é continuada, você resolve aquele caso pontual, mas o conflito continua, eles continuam se encontrando, eles continuam olhando, e eles vão entrar com outro BO, eles vão entrar com outro processo, ele continua, né? Olha só, a gente tem aqui nos estúdios uma visita para o nosso Nossa. café pós-programa, nosso queridíssimo Thiago Sogaia Bechara, que, como apresentador e jornalista, está borbulhante a fazer perguntas. A gente sabe, né? Quando a gente Ele tá participa de quietinho, outros né? programas, Ele tá a gente super sabe, quietinho hoje. vai dando uma tão... Hoje- Eu quero chamar o Thiago aqui. Vem aqui, nós estamos Vem aqui, entra aqui no cantinho aqui. Olha o nosso retorno de câmera. Vamos improvisar, porque aqui é uma delícia e pronto. E também tem um pessoal assim doido para conhecer Thiago Sogaia Bechara. Eu tô falando porque eu tô não é? sem microfone. Mas você pode falar A porque a hora gente que tá com você esfirra me na microfonar, mesa. eu não paro mais. Então vai. Tá Seu doido para perigo. fazer pergunta? Não tem jeito, né? Apresentador é assim. Não, eu tô né? achando o trabalho de vocês bárbaro. Em primeiro lugar, eu queria parabenizá-los, porque eu acho que é isso mesmo. Fica muito mais fácil de cumprir uma proposta quando essa proposta surge de nós mesmos, né? Exatamente. Isso é uma grande sacada. São coisas que, como o caso da Cláudia, que aparentemente são muito pequenas, mas cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Com certeza. Então, o meu problema é o meu problema. Ele dói mais do que qualquer outro e tem que ser respeitado dentro dessa perspectiva. Então, eu queria saber se vocês podem dizer, sem citar exemplos, sem citar exemplos, não, melhor, sem Entrar em citar pormenores. citar nomes, porque o que eu quero são justamente exemplos, mais exemplos do processo, pra gente entender o processo, como é que ele se desenrola muitas vezes. Mais ou, cases. ou talvez mais cases, ou talvez mais algum caso que tenha sido paradigmático para vocês, que tenha marcado a história desse trabalho tão bacana. Fica aí. Sai daí. Você aguenta ficar aí? Então, fica assim. Ele aguenta. Fica de joelho aí pra você ficar na mesma altura que eu, que tô me sentindo muito grande. Dá pra ficar? Dá? Põe aqui a cadeira dele. Dá pra entrar a cadeira? Ah, a produção tá aqui. Já vão ajeitar aí as nossas câmeras. E a gente puxa uma cadeirinha. Agora, pode ir contando. A gente vai se adaptando. Realmente a aqui. gente, quer dizer, pela própria confidencialidade, a gente não pode contar, né, os casos, né, citar nomes e tal. Mas a gente, no judiciário principalmente, a maioria dos casos, são casos de relações de conflitos de vizinhos. É incrível como vizinhos, principalmente. E familiares. E geralmente familiares vizinhos, né? Porque as pessoas vão morando e vão aumentando a família e construindo mais uma casa e ali, então daí um sobe em cima da laje e olha dentro da casa do outro e joga água por cima do muro. Então começam as coisas que você não acredita que possa acontecer. Você acha que é uma brincadeira, que é um filme do Almodóvar, né?
mas realmente acontece e isso vai se acirrando ao ponto de ter mesmo agressões físicas, Agressor assassinato, né, e de barras pesadas, Não, né? a arte imita a vida e a vida a arte. Exatamente, O outro nada matou é lá por os acaso, né? vizinhos. Aquele não subiu Aquele lá? louco, subiu e matou os dois. Aquele É, então. não chegou todo E você em vê que em casa, porque qualquer tudo vai nível, no teu a momento. gente às vezes acha que é. Que é coisa de classe De classe C, igual, não é não. É igual. E é o limite de cada um, né? Porque aquilo é o que a gente fala, mas imagina uma bobagem, tal, que é uma bobagem, é gente que vê de fora o que você não está na situação. Mas se você todo dia vai aquilo, né, perturbando. Não, e E aquele você... dia você chega mais torto, ou no trabalho, ou pegou muito congestionado, você chega mais torto em casa, aí você já anda com aquela história no limite. Aí naquele dia você chega torto, ainda ouve de novo o barulho, o cara subiu, realmente a minha paciência chega, não tem mais conversa. Aí a Olha pessoa só. vai pro extremo. Tem uma pergunta básica. Aham. Só deixa eu ver aqui, Ana Maria. Posso fazer uma pergunta antes? Pode falar enquanto eu Eu leio saber nosso se vocês chat. já trabalharam com algum caso de extremo, realmente, em que as partes, uma das partes tivesse num grau de alteração psicológica muito grande ou uma situação de risco. Como é que se lida com uma situação assim extrema? A gente teve um caso para nós foi muito impactante, que era um caso de família, de um rapaz, eram 2 irmãos que estavam brigando, e sobretudo, os 2 eram filhos da mesma mãe, e tinham pais diferentes, e o pai do filho mais novo morava junto, se dava muito mal com esse outro filho mais velho e tal. E eles chegaram num momento de agressão física mesmo, de bater com um pedaço de pau na cabeça do outro e tal. E foi muito impactante para a gente, porque num dos atendimentos, esse rapaz, isso era um caso que tinha acontecido, acho que Quem 3, buscou? Qual 4 das anos. partes Isso buscou? era judiciário, era um BO. judiciário. Então, veio pela promotoria. Sempre a promotoria encaminha os casos que ele acha que vale, que precisa passar pela mediação, porque é esse caso, quer dizer, ele podia sentenciar, e daí que eles continuam sendo pai, filho e padrasto, quer dizer, não tem como resolver essa situação se eles não se conversam entre eles, né? E depois, a gente estava já no 3º, no 4º atendimento, o rapaz veio com um pedaço de pau que ele tinha sido agredido e a camisa toda ensanguentada, que ele queria entrar com aquilo no atendimento. Daí a gente estava dentro da promotoria, né? Tinha 3 anos. Daí a gente não permitiu que ele Ele entrasse guardou com a madeira, porque aquilo era como se fosse uma arma mesmo, isso pode ser uma coisa Essa perigosa. atitude era o inclusive. quê? Era uma pressão? Eu acho que era um gesto resgate, era um resgate. Ele não se sentiu atendido, quer dizer, o que a gente sentiu é que ele não estava sendo atendido e reconhecido a agressão que ele tinha sentido. Quer dizer, então ele queria mostrar mesmo, de fato, o que é. Falou, isso é o quanto doeu, né? Nem fisicamente, o quanto doeu moralmente aquela agressão, né? E ele daí, a gente estava no meio do atendimento, ele tirou essa camisa e jogou no chão. E as pessoas, quer dizer, foi uma coisa que, quer dizer, é muito difícil, é muito impactante. E como você reage com isso, quer dizer, como você acolhe essa pessoa, né? E diz, a gente se preocupa sim, a gente entende como é que foi essa dor, né? E é justamente isso que a gente tinha que trabalhar. E num outro caso, uma das pessoas envolvidas, a gente achava que ela não tinha condições psicológicas, inclusive de entender o atendimento da mediação, porque também acontece muito isso. E ali a gente não está fazendo terapia, quer dizer, nenhum de nós, né, existem psicólogos que são mediadores e tal, nós temos formações diferentes e não somos psicólogos, não estamos ali fazendo um trabalho de atendimento psicológico, né, de terapia, né? Então a gente daí encaminha. Mas tem algum embasamento psicológico? Vocês se preparam nesse Gente, sentido? as ferramentas, Você assim, escuta sim. Na escuta, Porque você tem que escutar, você tem que acolher, a pessoa tem que se sentir acolhida. Em momento algum ela pode sentir que você está acolhendo mais um ou outro. Enquanto você ouve os dois, você tem que tomar muito cuidado no tipo de questionamento ou propositura que você faz, a ferramenta que você usa, para o outro não achar que você está protegendo este lado, ou ele fez sua cabeça, você já está do lado dele. A gente chama Nada, em isso momento de- algum, então isso é um preparo muito grande para nós. Eu vou te contar uma coisa.
atender em mediação é extremamente cansativo. Isso que eu ia falar. É De- muito cansativo. Nós acabamos Desgastante, eu Alma, imagino. Porque Eu você- imagino. você Porque alma. não é uma terapia, mas Além- é uma terapia. É. Não é, mas mais. é. E Você além está de envolvido. uma coisa matemática. E aí você tem que fazer terapia para descarregar aquilo, porque você está Porque lidando você sempre com problemas. acaba o Senão no fim do atendimento. dia você leva para casa. É uma demanda de energia, gasto. Não, né? e outra, a certeza de que você tem que entrar lá, tomando cuidado com essas posturas, de não parecer nem um lado nem outro, saber ouvir, às vezes, a gente, como vão? Tem casos que já chegaram a 8 atendimentos, um caso. Então, você tem aquela pessoa, que foi o que o Ayrton falou, ela quer tanto ter certeza que você está entendendo, que cada vez que ela volta, ela repete a história todinha de É novo. a tal da necessidade de ser E ela escutada, repete de a ouvir. história toda. E você tá Ser lá. acolhido, Você ouve, maior paciência, você acolhe, chora, você vai dar lenço. Porque as pessoas realmente põem muita emoção pra fora. E a gente também se emociona, não é possível que você Não é esteja numa possível. situação dessa. Imaginei Isento, né? Então, E a gente faz muito uma supervisão, né? A gente tem sempre, entre a gente, o formato do atendimento entre duas partes, principalmente no judiciário, a gente trabalha em 4 mediadores. São 2 mediadores no campo, que a gente chama, que é uma dupla que faz o atendimento, e a gente tem sempre uma equipe reflexiva, que é sempre de 1 a 5 mediadores também, que ficam observando o que está acontecendo naquele atendimento de campo, e uma certa altura a gente chama, né, os mediadores que estão no campo dão voz para a equipe reflexiva, e a equipe reflexiva conversa entre ela, faz um círculo e faz perguntas reflexivas para que as partes possam encontrar outros caminhos. Às vezes você está no campo, você está tão envolvido que tem ali uma outra saída, uma outra questão que você também não ouve. Então, a equipe reflexiva, primeiro que dá uma pausa para a gente, para todo mundo assentar um pouco, pensar tanto as partes quanto os mediadores de campo. E depois que daquelas perguntas sempre dá outros caminhos, tanto para os mediadores de campo, quanto para os próprios mediados, né? A gente tem perguntinha aqui, Cida Barrão. Como é que faz? E se tem custo isso de chegar até vocês? Como é que chega até vocês? E como é que isso se desenvolve no caso dela ter problema com uma cunhada e com uma vizinha? Então, o trabalho que a gente fez a escola superior, nós estudamos na escola superior do Ministério Público. Tem algumas escolas em São Paulo que dão curso de mediação, mas nós optamos pela escola superior do Ministério Público. Então a gente levou 2 anos para estar realmente formado, porque você tem o ano teórico e o ano prático. A prática foi realmente na Promotoria Criminal de Santana. A Promotoria Criminal de Santana, a gente continuou, que é esse o nosso trabalho voluntário hoje. A gente se formou, mas continua indo lá uma vez por semana e faz atendimento. O que é a Promotoria Criminal de Santana? Todos os nossos casos vêm de BO. Já houve o BO, então você pega sempre situações extremas. Coisas que já estão extremas. Né? Não Claro que importa tem se é de coisas vizinho, se é de família, se é separação, se é a nora com... Enfim, não importa. Você já pegou um BO, a coisa já está... Entendeu? Então você já administra todas as férias, né? Que é difícil, é muito difícil realmente. É um desafio, mas isso nos preparou muito para hoje a gente lidar com a questão empresarial, privada e tal. Para quem vem de situações extremas, Claro. a gente hoje está bico. com as ferramentas. Pega a e vizinha do cachorro que late, O você fica relax, fala, o ideal é que apenas é um cachorrinho latindo. Os nossos planos hoje, que a gente sente que a gente está bem, assim, preparado até em função dessa experiência, hoje a gente está se coordenando para fazer o preventivo com gestores. Nas E o empresas, preventivo também com a Agora, família. quando uma pessoa quiser... A Sala 4 hoje faz a mediação privada, como foi o caso com a Cláudia. Então, é assim, nós temos um escritório aqui no Planalto Paulista que a gente atende mediação privada. Independente do nosso trabalho voluntário lá. Trabalho voluntário. Nós junto ao criamos uma judiciário. equipe... Isso. Nós criamos uma equipe que atende aqui no escritório mediação privada. E Então nós lá vem os temos nossos casos, que a pessoa paga. Aliás, deixa eu dar endereço, a gente tem GC aí, endereço do site do Sala 4, né? Para que você não perca a oportunidade de
entrar, dar uma fuçadinha, sala4mediação@gmail.com. Esse é o contato, né? Esse é Seu o, contato. esse é o Esse é o contato da Sala 4. www.sala4.com.br e você tem acesso aí ao... E só ao respondendo site. especificamente a pergunta dela, que se você tem um caso de fato, se você quer, né, experimentar, passar pela mediação, entre em contato com a gente, ou via e-mail, ou via telefone, a gente também tem. Vocês querem passar os telefone. telefones de contato? Eu já coloco aqui no Vamos site. passar assim. E você quer anotando enquanto a gente... Anota. Mas daí você, quer dizer, a pessoa entrando em contato com a gente, explica o caso, a gente faz uma pré-mediação, que a gente chama, que é esse atendimento telefônico, né, vendo o que está acontecendo, como a gente pode conduzir esse atendimento. Daí ela vai nos dar o contato da outra parte, nós vamos entrar em contato, ou a gente pedir para um amigo, para alguém entrar em contato com essa outra parte, convidando para o atendimento de mediação. E daí, normalmente, o que a gente faz é trazer as duas partes para o atendimento e dividir o custo do atendimento entre as partes. Como é uma coisa que é resolvida entre as partes, né, e que é um benefício comum, geralmente ela é dividida assim como uma terapia Sai todo mundo familiar. feliz e divide a conta da Divide a história. E hoje nós já estamos com algumas parcerias, por exemplo. Com quem que a gente já tem parceria? Com a Abrapac. A Abrapac é a Associação Brasileira de Pilotos de Aviação Civil. Então, por exemplo, o pessoal da aviação tem muito conflito. Porque eles têm uma vida muito louca, eles têm problema em casa, eles têm problema, enfim, uma série de problemas. Então a gente criou uma parceria. Então você também, a gente faz parceria com a empresa, porque assim, a parceria para a empresa é importante e para nós também, entendeu? Então aí os pilotos nos procuram e a gente faz uma agenda viável para todos, né? Legal, uma ideia para as São associações, para as parcerias, entidades de muito classe, interessante. firmar essa Exato. parceria, né? Porque daí com a parceria a gente tem, que você faz uma parceria com a associação, a gente tem um desconto sobre o atendimento, né? Hoje, até respondendo a questão do custo, né? A gente cobra por atendimento R$300 e Uma hora e meia. pelo menos de 2 a 4 mediadores, né? Quer dizer, é um valor bem menor do que é um atendimento psicológico e tudo, porque a gente tem que ter um volume grande, né? E no caso das associações, daí a gente tem um desconto, como a gente tem um volume de atendimentos, daí a gente faz um desconto para aquela turma. Valores bastante Faz a acessíveis. parceria. Há problemas que se arrastam por 30, Décadas. 40 anos, por uma vida, não É é? uma vida. Não, E já que- esperando uma uma decisão de justiça. De E o juiz dá uma justiça. sentença, que o juiz tem livre-arbítrio. Ele não está convivendo com o problema Então ele dá uma sentença que um lado não vai ficar feliz. Como o Ayrton disse, é Como ele imposto, fala. né? Não é Entendeu? encontrado por ambas as partes. Então um Não sempre vai, sai. ganha-perde. Na mediação a gente fala, é ganha-ganha. Nossa, isso é ótimo. Essa frase é ótima. É muito não é? legal, é ganha-ganha. Olha, a só- produção já veio avisar que a gente tem 5 minutos de programa. Eu Não queria vou- só colocar mais uma coisa. No judiciário, a gente está também com uma luta aí política que é de conseguir uma remuneração para os mediadores e conciliadores no judiciário. Então, isso é uma coisa, porque hoje em dia todo esse atendimento é feito voluntariamente e os próprios mediadores e conciliadores também. Quer dizer, você faz uma formação de 2, de 3 anos e fica trabalhando mais 2, 3 anos gratuitamente, acaba também ficando desmotivado e abandonando o trabalho voluntário, né? Então há aí vários projetos Tem Mais do São- que merecido tem para São que esses Paulo. de ter uma projetos remuneração, tenham porque hoje em sucesso dia aí em suas o nosso trabalho reivindicações. voluntário é pago, né? Porque a gente vai, perde você perde não, a gente ganha muito de estar atendendo, mas você vai, dedica um período que você, né, É pago não está por trabalhando. vocês. O curso, né? Não, pelo- O curso. tudo, Vocês você investiram investe. nisso e... Seria a gente- contramão que o pessoal fala. Vocês gastam, vocês investem para se formar e depois trabalham voluntário. Pagam para trabalhar Então, a gente já tá E voluntariamente. duas coisas que eu não posso deixar de citar. Estamos com um aniversariante. Quero deixar, assim, um grande abraço. Que delícia te conhecer no dia do seu aniversário, Galera. vocês Que pena, parabéns. Muitas felicidades Muito e obrigada. tudo que há de muita coisa boa para você. Obrigada. E também quero que Tiago conte do lançamento do livro, porque a posso gente fazer falou esse dessa convite? história. Mas é claro, convida Bom, para eu, todo como eu mundo. já sou prata da casa, como você É. disse a última vez que eu Chave da estive aqui,
eu já estou muito à vontade, muito cara de pau, sabe? Então eu queria convidar todo mundo que estiver assistindo Mulheres Poderosas a comparecer no lançamento do meu próximo livro, meu novo livro, que é um trabalho com poesia, se chama Literatura de Quintal. Vai ser lançado em dia 4 de setembro, que é uma quarta-feira, na Casa das Rosas, Avenida Paulista, número 37. Ai, que lindo, que chique, né? Número Nossa, 37, da Casa das Rosas, Avenida Paulista, das 19 às 21h45. Então, nem preciso nem dizer que estão os três convidadíssimos. Muito obrigada. Meu Eu posso comprar o seu sétimo livro antes pelo site, Pode né? comprar pelo site, fica Da lá editora, na site da pré-venda, editora. www.editorapatuá.com.br. Patua, né? Porque não tem acento. E daí já vem autografado, Aí já com vem, dedicatório e exatamente. tudo mais. Aí você recebe, quem comprar na pré-venda recebe o livro autografado depois da data do lançamento, ou seja, pós 4 de setembro. Então, convite geral para todo mundo que quiser Imagina comparecer, que gostar de poesia, que gostar de literatura. Então vai ser muito bom ter vocês comigo. Sorte sua que a gente não tem tempo, porque senão eu faria você cantar um pedacinho. Ele canta também, sabe? Mas Ele fica doido que... Ele é multi, Ele ele é gosta, multi. ele canta Canta. super bem. Eles me exploram. Ela é um Já trovador. Explora mesmo. Quando eu venho aqui, a última eu vez sou ele falou, você não vai explorada. fazer isso. Eu falei, Agora tem um vou, problema, canta. tem um único problema nessa coisa da exploração, é que eu gosto de ser explorado. E por essas meninas E por essas maravilhosas. mulheres poderosas. Mulheres poderosas. Ayrton, Alice, Sandra, alguma outra observação, uma colocação queiram fazer? A gente está à disposição. Muita gente, a gente fala, às vezes muita gente, é justamente o que vocês estavam comentando. Ainda não conhece o que é a mediação, né? Então a gente está à disposição, tem os nossos telefones de contato. Quiser ligar, a gente, Telefone de contato é Ele tem Cláudio. óculos, a gente deixa o Leandro, a gente tem um celular. óculos coletivo aqui, você sabe, né? É o óculos do programa Mulheres Poderosas. Bom, minha voz está meio fônica, mas vamos lá. 3 telefones para contato. Do Ailton é 981620889, Alice 996100065 e a Sandra 992041324. E Tá. ao acessar nosso site, daqui a pouquinho, vai ser uma super novidade, nós vamos fazer um Ligue Mediação. Pra gente explicar que legal. o que é a A mediação. pessoa pode ligar, a gente que vai A atender gente já vai vai atender explicar e vai explicar o que mediação. é. Bárbaro. Porque muita gente ainda não está familiarizada, né? Não. Então a gente vai falar, a pessoa pode ligar, olha, eu queria entender. Eu o tinha que um conhecimento é. muito superficial do assunto. Mas é muito bacana. Achei muito bacana saber a Muito bacana. respeito. Muito esclarecido. Introduzir o caso, você viu como já rolou, né? Introduzindo é. aquele- É porque Você você é lembra do dia aquariana. que ela É porque falou? você é lembra do dia que ela aquariana. falou que ela Maionese. tinha no dia seguinte, que a gente foi tomar café, que no dia seguinte ela ia lá fazer uma mediação pelo cachorro da vizinha, Era pelo cachorro da isso. vizinha. É esse, E a gente, Que maravilha. nossa, que coisa antiga, vai lá tomar um café. Mas é muito mais do que isso, a gente tem que muito encerrar. bacana, A gente tem muito que encerrar. bacana. Ah, meu Deus. É. Ah, meu Deus. Quero agradecer a presença de vocês, mais uma vez, parabenizar a Alice pelo aniversário e parabenizar a Sala 4 pelo trabalho Muito desenvolvido obrigado a aí. vocês. Não, a gente que agradece a oportunidade. E a sala 4 está lá, a hora que vocês quiserem conhecer. A Cláudia já conhece. vou. Leva vocês pela mão, Isso. mostra lá de Vem novo. tomar um café com a gente, Que é mesmo super sem gostoso, conflito. o escritório Mesmo sem conflitos, já está resolvido. Isso, vão lá tomar um café. E, Thiago, Próximo você café falar, né? é na sala 4, hein? Isso. Combinadíssimo. Com Combinadíssimo. certeza. Vamos lá. Adorei. sala E 4. eu amei ter vindo também. Muito obrigado. Vocês sempre me acolhem, sim, com muito amor, muito carinho. Delícia. Para mim é sempre um prazer estar com vocês. Olha só, a gente traz aqui as pautas escolhidas a dedo, esperando esclarecer, esperando sempre acrescentar alguma coisa para a sua vida, né? Você viu que é possível. Você não precisa só da justiça, você pode resolver, não sabe como? Não sabe como abordar o problema, não sabe como chegar até a pessoa? O pessoal da Sala 4, mediação de conflitos. Eu acredito que é um trabalho que vem sendo desenvolvido por uma vida melhor. Afinal, um mundo melhor, ele começa dentro da sua casa e vai se estendendo. Vai para o seu vizinho, vai para as suas relações de trabalho e por aí afora, para os seus familiares. Sala 4, pessoal, adorei a participação, Ayrton Bicudo, Alice Pena e Sandra Assali. Boa semana, terça-feira a gente está de volta. Sem a Cláudia, porque ela vai viajar. Volto. Chique. Chique. 15 dias fora. Boa semana, até terça.
Bye.